Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista. E o vídeo de hoje é sobre mormonismo, dando continuidade aí às nossas discussões sobre mormonismo. E eu queria apresentar para vocês uma questão bem curiosa, que repousa exatamente sobre a autoria do livro de Mórmon. Eu quero deixar bem claro para qualquer mormon que assistir esse vídeo que a intenção desse vídeo não é atacar a sua igreja, a sua religião, nada disso, mas mostrar de forma clara os fundamentos de algumas crenças mormons e como a maioria dos mormons não tem acesso, né, aos textos mais antigos, aos textos como foram impressos, e o que nós vamos mostrar hoje, fica muito difícil às vezes para muitos de vocês tentarem enxergar alguma coisa que lhes foi ocultada, não é, ao longo desses anos. Afinal de contas, a Igreja Mormon já vai para quase 200 anos, né? Então nós temos que fazer as averiguações acerca desse grupo, porque é um grupo, como tantas outras seitas protestantes, que afirma ser o único caminho, a única igreja verdadeira. Todas as outras igrejas estavam desviadas, né? São falsas, são filhas de Babilônia, né? O protestantismo não fez muita coisa, porque continuou nas mesmas doutrinas falsas que muitos criam no catolicismo. Essa visão que eu tenho falado várias vezes de ocidentalização, né, da igreja, né? Ocidentalização da igreja, um viés de que a igreja era catolicismo e tudo isso, saímos do catolicismo, não é? Todo mundo sai do catolicismo, a igreja oriental sai do catolicismo por causa do cisma de 1054, depois os protestantes, né? E aí já a partir lá do século XIX, nos Estados Unidos, tem um movimento muito curioso, e esses movimentos geraram muitas dessas seitas, das piores seitas protestantes que a gente conhece. O mormonismo tem sido um desses grupos, né, considerado um desses grupos, e como seita protestante, e é importante nós olharmos as informações sobre as quais os mormons depositam sua fé. Então, os mormons acreditam, tem que crer, né, que a Bíblia é um livro que contém erros, tá certo? Porque, afinal de contas, essa é a posição da igreja mormon. A Bíblia é um livro que apresenta erros. Quando o mormon bate na porta de alguém, ele oferece uma Bíblia, abrem a Bíblia no início, mas depois apresentam um livro de Mórmon e dizem que você ore, leia o livro de Mórmon e ore, né? E se você sentir um ardor no peito, se você sentir algo no seu coração, então você vai saber que esse livro é a verdade. Então, eu trouxe aqui algumas questões sobre o livro de Mórmon, só as mudanças que ocorreram sobre uma questão fundamental. Quem é o autor? Porque quando você pega um livro de Mórmon, né, imediatamente a autoria do livro tá aqui, ó. Eu tô aqui com o livro de Mórmon, aquela edição que vem os 3 textos sagrados, né? A igreja mormon, além da Bíblia, a Bíblia até onde for trazida corretamente. A Bíblia eles dizem que aceitam a Bíblia, mas, porém, entretanto, todavia, se for determinada, bem traduzida, né? Porque a Bíblia contém erros. E não só erros de tradução, tá, pessoal? E aí eles dizem, aqui, ó, livro de Mórmon, Doutrina e Convênio e Pérola de Grande Valor. Essa aqui é a edição com todos os textos sagrados, além da Bíblia, como já expliquei. E breve explicação sobre o livro de Mórmon, tá? Aqui, logo na introdução, tem uma breve explicação. O livro de Mórmon é um registro sagrado de povos da América Antiga e foi gravado em lâminas de metal. 4 tipos de placas de metal são mencionados no próprio livro. E aí ele vai mencionar, tá, o que é o livro de Mórmon. Então, o livro de Mórmon é um livro que foi escrito nas Américas, e tem um testemunho do Joseph Smith Jr., né, o profeta fundador da igreja Mórmon, contando como foi que esse livro tem o depoimento das 3 testemunhas, tá? Muitas das quais apostataram do mormonismo, inclusive criticando
o próprio Joseph Smith, o livro de Mórmon é um volume de escritura sagrada comparável à Bíblia, é um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém plenitude do Evangelho Eterno. Ok? Então, é o livro de Mórmon que contém a plenitude do Evangelho Eterno, não a Bíblia. O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon. O registro contém um relato de suas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600, e aí ele vai contar toda essa história, que eu não vou ler para vocês, que é uma história bem longa. E aí eles dizem que os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão pelo mesmo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias é o reino do Senhor estabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Então, a única igreja verdadeira é essa, tá? A igreja Mormon, a única igreja verdadeira. Então, está no estado de única igreja verdadeira, deve ser, passar tudo isso, essa afirmação, por um escrutínio. Então, vamos lá, vamos pensar. O livro de Mórmon foi escrito nas Américas, o autor, ele é o registro de povos antigos, logo, o autor não pode ter sido ninguém do século XIX, porque ele é um livro de escritos antigos. Eu tenho aqui, ó, o 3.913, tá de cabeça para baixo? Não, tá aqui. 3.913 mudanças no livro de Mórmon. Então, o que é esse livro? É um livro produzido pelo pessoal do Lighthouse Ministry, ministério lá em Utah, né? Da grande Sandra Tenner. E ela fez um reprint de todo o livro de Mórmon. É um reprint do livro de Mórmon, edição de 1830, ou seja, como o livro de Mórmon foi a primeira vez impresso. E ela anota aqui, ó, todas as mudanças no livro de Mórmon, ela vai anotando, ó, mostrando um texto de 1830 e colocando apontamentos do lado, riscados, né? Apontamentos do lado sobre mudanças. E ela chega à cifra de 3.913 mudanças entre a primeira edição de 1830 e a edição do livro de Mórmon atual, que segue a revisão na década de 20 já, e também esse daqui é uma impressão da década de 80, sem mudanças, continua esse texto sendo usado. Um registro escrito pelas mãos de Mórmon sobre placas tomadas das placas de neve. Então, isso aqui é o livro de Mórmon. Isso aqui está na primeira página, né? É uma introdução do livro de Mórmon de 1830. Ela mostra que as mudanças são mudanças pequenas, tá, pessoal? Ela mostra aqui algumas mudanças que foram feitas, mas a mudança mais significativa daquilo que foi escrito no livro de Mórmon de 1830 para hoje, nessa introdução, é que aqui embaixo está por Joseph Smith Jr., autor e proprietário. Tá? Então, essa é o que está registrado aqui no livro de Mórmon de 1830. Tá? Palmaira, 1830, ó, bem aqui. Então, o livro de Mórmon de 1830, guarde essa informação, o primeiro livro de Mórmon, ele traz a afirmação de que Joseph Smith Jr. é o autor e proprietário. Ele não traz nenhuma outra informação que não seja essa sobre a origem do livro. O livro é de Joseph Smith como autor. Não diz que ele é tradutor. Tá certo? Diz que ele é o autor e proprietário. Inclusive, nessa edição, tem ali o registro, né? Uma informação sobre o registro do livro de Mórmon, em Nova York e tal. E aí se afirma isso também, né? Joseph Smith, autor e proprietário. Vamos lá. Aqui eu tenho uma edição do livro de Mórmon de 1840, ou seja, uma edição de 10 anos depois dessa, que logo na introdução aqui, ó, uma nota sobre essa edição, ó, certo? Isso aqui eu ganhei do meu amigão Marcos Lopes, lá nos Estados Unidos.
Nos encontramos lá e ele me deu de presente isso aqui que ele tinha comprado para trazer para mim. Muito legal. Obrigado, Marcos. Deus te abençoe. Uma nota para essa edição. Ele diz: essa edição do livro de Mórmon é textualmente equivalente à revisão, à versão de 1840. Né? Significa as palavras, as pontuações, as questões de capítulo, todas exatamente reproduzidas da edição de 1840. Então, é interessante isso. Não é igual à edição de 1830, mas é a edição de 1840. A edição em português traz também um relato escrito pelas mãos de Mórmon sobre as placas tomadas de Nefe, né? Então ele vai mostrar aqui, vou tirar o marcador aqui, vai mostrar aqui, e quem é a figura que apresenta o livro aí, tá certo? É interessante. Na edição de 1840, tá aqui, ó, Moroni, tá escrito Moroni. Esse mesmo texto, com uma pequena variante de uma palavrinha ou outra, é a mesma que aparece nesse livro de Mórmon em inglês, tá? Só que aqui agora, que é a edição atual do livro de Mórmon em inglês, ó, tá aqui, traduzida por Joseph Smith. Tirou-se a palavra Moroni. Então, olha que coisa curiosa. O livro de Mórmon passou por essa revisão de 1840 e ele já está alterado, uma pequena alteração dessa mudança, dessa introdução, que é interessante. Primeira edição de 1830 que eu já mostrei, ali diz que ele é o autor e proprietário, não tem tradutor. Aqui mostra, abaixo da mesma frase que aparece no livro, onde diz que depois que ele é autor e proprietário, Moroni, que é uma figura central, importante, que inclusive se torna um anjo e aparece para Joseph Smith com as placas, indicando o local das placas onde estaria o livro de Mórmon. E nessa edição em inglês, ó, livro de Mórmon, um registro escrito pelas mãos de Mórmon sobre placas, tal, do mesmo jeito das outras três, da edição de 1830, edição de 1840, agora que é a edição de 1980, que é usada ainda hoje. Aqui embaixo não tem mais autor e proprietário. Aqui embaixo não tem mais Moroni. Aqui embaixo tem apenas traduzido por Joseph Smith Jr. Então, olhem que coisa interessante. No princípio, os mormons declaravam que a autoria de Joseph Smith, mesmo que ele defendesse, né, com unhas e dentes, que o livro era um registro de povos antigos, vai falar isso na introdução, ele se demonstra como autor e proprietário. Ele não se mostra como tradutor. Gradativamente, a Igreja Mórmon vai mudar isso, colocar como tradutor, mas a edição de 1840, ainda em meio a essa alteração, não põe essa frase de mudança, né? essa palavra na mudança. Ele pega a mesma frase que ele explica o que é o livro de Mórmon e põe ali Moroni. Então, sem dúvida nenhuma, a Igreja Mórmon tentou, a princípio, apresentar o livro de Mórmon para aqueles que o viram, né? E que questionaram, obviamente, como sendo um livro de autoria do próprio Joseph Smith, mas gradativamente há uma mudança, mostrando o livro não como Joseph Smith mais como autor, mas Joseph Smith como apenas o seu tradutor, aquele que trouxe, né, à luz um texto que tinha sido perdido e tão importante, segundo eles, para demonstrar os caminhos do cristianismo, supostos caminhos do cristianismo nas Américas, e que houve uma apostasia aqui também, e que depois houve uma restauração na década de 30 nos Estados Unidos da América, aonde a Igreja Mórmon surge como a única igreja verdadeira. Tá certo? Esse é o vídeo da semana, um vídeo que eu queria deixar para vocês que vocês pensassem como existe uma dinâmica interessante na mudança dos textos e de alteração dessas apresentações para gradativamente o livro de Mórmon se tornar
aquilo que os mormons acreditam hoje. A palavra de Deus, apenas traduzida, não é, e confirmada por um conjunto de testemunhas, né? Tem 8 testemunhas, tem 3 testemunhas. Lembrando que muitas dessas testemunhas também apostataram do mormonismo. Que Deus os abençoe em nome do Cristo. Pense sobre isso.